Atenção Brasil, prestes a completar uma semana do sumiço de Carolina, dessa mãe de família. Renato, o marido, hoje entra em contradição. Vocês lembram que na semana passada, eu já perguntei pro Percival também concorda comigo, que eu não tô louco. Na semana passada ele disse que a moça acessava sites eróticos adultos para ganhar dinheiro. Só que essa relação com as outras pessoas começa a despertar nele ciúmes. E ele passa a não gostar mais desse tipo de relacionamento da mulher na internet. Enquanto era para ganhar dinheiro, ok. Depois, quando isso muda, não. Não estava mais gostando. Hoje, ele muda a versão para o repórter Aguiar Júnior. Mas nós confrontamos ele. Ora, semana passada você diz que a tua mulher entrava nesses sites para ganhar dinheiro. Tem aí a parte que ele diz da semana passada? Deixa eu ver, se eu não tô... Para eu ver se não estou equivocado mesmo, se minha memória não está falhando. Deixa eu ver, por favor. Discutimos por causa do site, discutimos por ser perigoso, discutimos por colocar fotos nua, com rosto, para estranhos, pessoas de outros países, Turquia, países em que... Mas ela enviou essas fotos ou ela publicou? Publicou e enviou também. Fotos nuas? Sim. Porque no site isso é comum? Sim, é bem comum. Apesar de o site ser para conversas, ele camufla essa segunda parte aí. Que a maioria das pessoas, a maioria das mulheres sabem, assim que entram nesse site, como funciona. Mas seria o quê? Um site de prostituição ou só de relacionamento? Também, de relacionamento, mas havia muito aliciamento para prostituição. Vem para mim, por favor. Ó, ou então, vai saber se ele não tinha prazer da mulher dele se exibir para outros homens. Daí é uma questão dele também. E ele quis falar essa história de dinheiro para tentar ele ficar menos constrangido. Não sei. Tá pronta a reportagem já? Vamos ver. Uma família em desespero. O que seu coração te diz hoje? Qual que é o seu grande medo hoje? Olha, moço, a gente não tem resposta. O meu coração, assim como de toda a minha família, está muito angustiado porque viu essa menina crescer e viu o desenvolvimento dela que, né, independente de qualquer coisa, gente, independente de qualquer coisa, ela é uma pessoa maravilhosa. Coração de mãe, qual que é o medo hoje? Ai, que tenha acontecido alguma coisa com ela. Alguém esteja com ela, ela deixando ela se comunicar com a gente. Parentes que já não sabem mais o que fazer e nem onde procurar. Ela saía daqui, era uma menina dedicada, esforçada, saía cedinho para ir faxinar, sabe? Para ir trabalhar, para tentar sustento, para ajudar os filhos dela. Então, o meu coração, assim como de toda a minha família, está apertado, querendo respostas, querendo encontrar ela. A angústia do desaparecimento de Carolina tem deixado os pais e os amigos sem rumo, sem caminhos a serem seguidos. Vai fazer 7 dias amanhã, a gente não tem uma pista. Carolina Dias Neri deixou para trás casa, trabalho, o carinho dos filhos. Essa noite, eles ficaram muito angustiados, né? A menina também, com falta dela. Eles ficavam 24 horas juntos. Algumas regiões do país ficam com a programação local para vocês. Até amanhã. Para você que segue conosco, vamos lá, a continuação dessa reportagem. Vamos ver o que o marido vai dizer hoje, vamos ver. Né? Então, assim, eles estão sentindo muita falta dela. Carolina tem 3 filhos, os gêmeos de 6 anos e uma menina de 10. Todos dizem que ela sempre foi muito apegada a eles. Por isso, acham tão estranho esse sumiço repentino. Ela não saía para lugar nenhum. A vida dela era para eles, ela é uma excelente mãe. Né? Ela dedicava a vida dela para eles, para tudo, para a escola, para levar em médico, para cuidar deles dentro de casa. Ela nunca deixou a desejar nada com eles. A jovem de 27 anos, que só pensava na família, sumiu há uma semana quando supostamente seguia para o emprego. Um mistério que só aumenta a cada dia, cada hora. A Carolina e o Renato quase não se viam pela manhã.
ela saía muito cedo para poder ir trabalhar, para fazer as faxinas. Como ela saía por volta de 7 horas da manhã, ela deixava os filhos com a mãe dela. A residência fica bem ali no fundo, a mais ou menos uns 200 metros desse local onde nós estamos aqui agora. E esse era sempre o caminho que ela passava, por essa rua aqui. Tem um campo de futebol bem aqui no fundo e o trânsito, dependendo do horário, aqui é bastante movimentado. Muitas pessoas passam, usam esse trecho. E olha só, do lado de cá tem um terreno baldio, muito mato, principalmente ali no fundo, muitas árvores. Mas como ela já passava aqui por volta de 7 horas da manhã, já com um dia bem claro, nunca teve muito problema. Ela nunca teve medo, inclusive, de passar aqui cedo. Inclusive, costuma ter muitas pessoas aqui logo de manhã cedo fazendo caminhada. Mesmo assim, a família tinha muito medo dela sair cedo de casa por conta dos riscos de passar perto dessa região. Da última vez que a Carolina foi vista, ela não passou pelo caminho habitual. Ela mudou a rota dela. Ela saiu da casa onde ela estava morando, bem ali no fundo, e resolveu dar a volta pelo outro lado do bairro. Ela foi vista pouco mais lá no fundo pela última vez. É o último registro da Carolina em uma fotografia. Na foto, o único registro conseguido pela família até o momento, Carolina aparece segurando um guarda-chuvas. Leva também uma mochila nas costas e um casaco estampado nas mãos. Segundo os parentes, a foto não tem nada de diferente do que a jovem costuma usar e que pudesse deixar uma pista. A família e os amigos têm passado os últimos dias procurando pela Carolina. Diariamente eles se dividem e vão para uma região de São Paulo e também da região metropolitana. Uma das informações é de que a Carolina teria sido vista na região do Brás. O pai dela, inclusive, quase não tem ficado em casa, tem passado mais tempo na rua à procura da filha do que com a própria família. Ele, inclusive, esteve aqui conversando com muitos comerciantes e procurando imagens ou vídeos da Carolina em câmeras de monitoramento dos pontos comerciais. O problema é que as informações são muito desencontradas. As pessoas que supostamente teriam visto a jovem na região do Brás não souberam informar, por exemplo, que tipo de roupa ela estava usando e, principalmente, se estava sozinha ou acompanhada. Aliás, essa é uma das dúvidas da família. Por que Carolina saiu de casa sem dar informações para onde ia, já que todos acreditavam que ela estava indo trabalhar? Por que ela deixou então 3 filhos sozinhos, com a mãe dentro de casa? Não voltou para ver os filhos novamente. E mais, se ela estava brigando muito com o marido, por que ela não pediu a separação, em vez de simplesmente desaparecer? Será que fugiu com algum outro homem, já que, segundo o próprio Renato, ela estava participando de bate-papo na internet com várias pessoas? A decisão dela é o que ainda intriga a família e, principalmente, deixa todo mundo angustiado. Antes de desaparecer, Carolina teria manifestado ao marido o desejo de um dia deixar o Brasil. A família já descobriu que dias antes de desaparecer, a Carolina andou fazendo pesquisas na internet de alguns destinos dentro do Brasil e também para fora do Brasil. Aqui no Brasil, ela chegou a pesquisar uma forma de chegar até ao terminal rodoviário aqui da cidade de São Caetano do Sul. O Renato, principalmente, acredita que ela tenha chegado aqui ou de trem, a estação é bem ali no fundo, ou então pegado um outro ônibus para chegar aqui e só depois tenha pegado um transporte para ir principalmente para a região sul do país. O Renato, inclusive, acredita que ela tenha ido para Santa Catarina. Só que um outro endereço com um outro detalhe também tem chamado a atenção da família, principalmente do Renato. No endereço na internet, Carolina teria escrito Triângulo das Bermudas. Mas por que Carolina iria querer sair do Brasil, principalmente deixando os 3 filhos para trás? Será que ela tinha interesse em sair de São Paulo, mudar de estado
E mais, mudar do país, já que a região do Triângulo das Bermudas é uma região muito usada por quem quer deixar o Brasil e mudar-se para os Estados Unidos de forma ilegal. Vocês nunca perceberam nada, assim, se ela queria sair? Nunca deixou nada transparecer? Não, para nós não. Mais uma vez, nós procuramos o marido da Carolina. Vai fazer uma semana, Renato. Até agora nada? Não. Você continua procurando? Sim. Foi a alguns lugares? Sim, fui. Onde você foi? Eu fui em terminal rodoviário, fui em estações de trem, deixei cartaz, anunciei internet, todo lugar. O que você acha que pode ter acontecido, Renato? Eu não sei. Não tem nem ideia. Você acha que ela tinha motivo para desaparecer, largar os 3 filhos para trás, assim? Não, acho que não. Como é que é o relacionamento de vocês? O relacionamento era bom. Sim, era bom. Bom, mas a informação que eu tenho é que vocês brigavam muito. Você já agrediu ela? Não. Fisicamente? Não. Nunca bateu nela? Não. Mas ela já chegou a comentar com algumas amigas que vocês brigavam constantemente. Nessas brigas, nunca teve agressão física? Não, nunca teve. Se ela aparecer hoje e disser que já foi agredida por você, o que você diria? Não sei. Isso seria realmente horrível. Nunca aconteceu. Não. Durante a entrevista, Renato caiu várias vezes em contradição, inclusive sobre as pesquisas que Carolina fez na internet. Ela, em algum momento, já chegou a falar alguma vez com você em sair do Brasil, em mudar de país? Não. Ah, já sim. Já conversamos sobre isso, futuramente poderíamos fazer. Víamos outros países. A gente tinha planos, muitos planos. Para onde, por exemplo? Ela gostava dos Estados Unidos, ela sempre gostou dos Estados Unidos, tudo que ela consumia bastante coisa de lá. Alguma região específica nos Estados Unidos? Não. Você sabia que o Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico onde as pessoas usam para atravessar ilegalmente para chegar até Miami? Não. Não sabia. Essa informação não tinha. É bem provável que tenha acontecido tal coisa. Por isso que meu maior palpite era de ela ter saído realmente, porque senão ela já teria visto alguma coisa. Novamente perguntamos a ele sobre ter autorizado Carolina a participar e se exibir em sites adultos. Me conta a respeito da questão do site, Renato. Como é que vocês chegaram nessa ideia? Você autorizou ela a participar desses sites adultos? Como é que vocês chegaram nesse consenso? Para início de conversa eu não preciso autorizar. Eu não tenho posse sobre a pessoa, se a pessoa quer fazer, ela faz. Não tem como. Mas eu imagino que quando é um casal, marido e mulher, um deve pedir autorização para o outro. Sim. Até por respeito. Sim, claro. E ela não te pediu? Sim, pediu. E você autorizou? Autorizei. Pois é, mas aí para chegar nessa autorização, você falou que não precisa de autorização, né? Por serem adultos. Mas para chegar nessa sua autorização, como é que foi vocês chegaram nessa conclusão? Sim, consentimento, eu diria. Mas ela chegou e te pediu? Mas de qual site você está falando? Dos sites adultos, né? Que ela não chegou a fazer. Ela não chegou a fazer? Não. Nunca participou? Nunca participou. Ela cogitou fazer. Cogitou a ideia de fazer. Tentou me convencer de que seria bom e tal. Mas nunca chegou a fazer. Mas a informação que eu tive é que ela chegou a fazer alguns sites. Não tinha contato físico. Mas você teria dito na primeira entrevista, numa entrevista para nossa colega, de que ela estaria participando. Não, eu fui bem claro na outra entrevista também, de que ela cogitou fazer, mas ela nunca fez. Discutimos por causa do site, discutimos por ser perigoso, discutimos por colocar fotos nua, com o rosto, para estranhos, pessoas de outros países, Turquia, países em que... Mas ela enviou essas fotos ou ela publicou? Publicou, enviou também. Fotos nuas? Sim. Porque no site isso é comum? Sim, é bem comum. Vocês viram a entrevista do Renato, no Cidade Alerta, né? Sim. Ele falando que ela tinha uma participação de um programa de adulto na internet. Vocês sabiam disso? Não. Assim, até mesmo porque, no meu consenso, né? Tudo que está passando, ela não está aqui para se explicar, ela não está aqui para se defender e nem para justificar nada, mas no meu pensamento, como família, o que a gente quer é ver ela bem e quer ela de volta para casa. Ela nunca chegou a comentar nada disso? Nunca. Você acha que ela pode ter decidido deixar a casa por conta disso, dela participar desses sites adultos e de repente com vergonha, não? Não.
Ela não faria isso? Não, ela não deixaria os filhos dela. Por nada, ela não deixaria. Renato também falou por que pegou o celular de Carolina e disse que não sabe por que ela apagou tudo que estava no aparelho antes de entregar para ele. E aí ela te entregou esse telefone como? Ela formatou, ela zerou tudo que tinha no telefone? Esse dia ela me disse que, eu parei, não quero saber dessas coisas. Mas ela... Por que você acha que ela apagou? Eu não quis perguntar, porque eu já entraria em outra discussão com ela se eu quisesse fazer isso. Porque aí eu teria que questionar ela de novo, ela não gostava muito disso. Mas você, como marido, você não teve a curiosidade de perguntar para ela por que ela tinha apagado? Tive, mas ela não me respondeu. Só apagou. E pra mim já ficou evidente, né? Não precisaria perguntar nada, eu acho. Se a pessoa te entrega o celular formatado, é porque realmente alguma coisa que ela não queria que você visse. E aí você não procurou saber por que ela apagou? Se ela tinha contato com algum outro homem, alguma coisa? Sim, mas infelizmente eu só poderia fazer isso através do chip dela. Ela me entregou o chip no dia, entregou o chip do celular, falou pra mim que eu podia jogar fora. Eu falei, não, se você quiser parar de fazer essas coisas, e realmente é muito perigoso, você para. Agora, se eu não vou te obrigar a parar e nem vou tirar de você. Então, eu devolvi o chip para ela e ela ficou com o chip dela. Depois de quase uma semana, a mãe de Carolina, pela primeira vez, decidiu gravar entrevista. Ainda muito abalada e à base de calmantes, pediu apenas para não aparecer, mas concordou em falar sobre a filha e rebateu algumas afirmações de Renato. Essa história que o Renato contou de site, a senhora sabia disso? Não sabia de nada. A senhora acredita nisso? Não acredito que ela estava fazendo essas coisas, não. Ela nunca deu... Ela é muito fechada. Muito tímida. Às vezes a gente tentava conversar, ela desconversava. Ela sempre quieta, calada. A senhora estava me contando também que ela não estava ganhando tanto dinheiro assim, né? Para mexer com sites adultos, nada disso. Nada disso. O que ela tem em casa, a senhora me contou, inclusive, que a senhora e o marido da senhora que deram para ela. As coisas dela é tudo a gente que ajuda. Então, quando a pessoa tem dinheiro, começa a comprar coisas, gastar. Esnobar. Não era o caso dela. Não era o caso dela. O que a senhora quer hoje, na verdade, é que ela volte para casa. Isso. Se ela não quiser voltar, por algum motivo, ela não quiser, mas pelo menos entre em contato com a gente, fala que está bem, que está em algum lugar, que quando ela resolver voltar, ela volte, ou se ela não quiser voltar, se não quiser voltar mais para cá, quiser ficar em outro lugar, mas pelo menos quem tem notícia, se ela está bem, é isso que a gente quer. Você está me dizendo que a sua esposa estava com depressão ou está com depressão, é isso? Possivelmente. Mas você chegou a falar isso com alguém da família? Pedir ajuda? Ela chegou a pedir ajuda, mas ela não conversava muito com os parentes, ela não falava muito com nenhum deles. Mas a família acabou de me dizer que ela nunca foi de pedir ajuda para eles. Realmente, nunca pediu ajuda para eles. Você me falou que ela pediu ajuda. Pode ser para alguns parentes dela, ela tenha dito alguma coisa, ela gostava de conversar, mas ela não confiava muito nas pessoas. Independente de qualquer decisão que ela tenha tomado, os parentes só querem saber o que houve com Carolina. De coração aberto, o que você acha que aconteceu com a sua esposa? Para mim, o maior palpite é que ela tenha acreditado em alguém e ter caído em algum golpe ou coisa do tipo. Você está me dizendo que você acha que ela acreditou em um outro homem, conheceu um outro homem e foi embora com esse homem, é isso? Cara, é difícil dizer. Eu realmente não sei o que. Esse é o meu maior problema, entendeu? Eu posso querer acreditar em um monte de coisa, mas infelizmente eu não sei, não tenho mais resposta. Esse é o problema. Se você tá vendo isso, a sua família te ama. Independente de qualquer coisa. Não liga porque as pessoas falam. A gente quer ver você bem, de volta pras crianças. Os neguinhos tá sofrendo, a Sassá tá sofrendo. Seu pai tá 3 dias já, quase 12 horas andando na rua atrás de você. A sua mãe tá à base de calmante. Filha, volta pra casa onde você tá. Ou se alguém tá com ela, solta ela. A gente não tem resposta de nada, né? O que a gente quer é que ela volte para a família dela. A gente ama ela. Essas contradições apontadas pela família precisam ser apuradas direitinho pela polícia. Polícia que vai precisar nos dizer, diante dos depoimentos oficiais, se há contradição ou não, né? O delegado precisa ouvir com tranquilidade e ter serenidade para analisar tudo isso.